Nós vemos agora, nesse momento, o irmão que saiu lá da Colômbia e veio nos abençoar. E nós agradecemos por isso, Senhor. Muito obrigado pela vida do irmão, Senhor. Que o Senhor possa trazer graça, Senhor, às palavras dele, para que ela possa realmente sensibilizar o nosso coração, Senhor. Que as palavras, não o irmão, mas as palavras que o irmão vai dizer, possam ser suficientes para mudar a nossa vida, Senhor. Louvado seja o Senhor. Deus, eu quero, Senhor, assim, muito particularmente, pedir ao Senhor, porque a gente sabe que o irmão está fazendo esse tratamento de frente, sentir a presença da igreja. A gente sabe que amanhã, possivelmente, se não mudou o cronograma, ele vai fazer uma intervenção mais profunda, Senhor, nesse tratamento. Nós queremos, assim, pela bondade do Senhor, exatamente pela bondade do Senhor, clamar que de uma forma sobrenatural, não seja assim tão difícil para o irmão, Senhor. Que ali aquela anestesia, Senhor, o irmão possa passar por ela com toda a galhardia, Senhor, que o Senhor possa estar conduzindo ali naquele momento, também com o Lúcio, Senhor, com a destreza do irmão Lúcio, com a destreza daquele anestesiologista que vai vir, Senhor. Mas enfim, Senhor, que tudo seja, apesar de toda a destreza de todos eles, da melhor capacidade deles, seja primeiramente, em última instância, o Senhor ali, cuidando do irmão. Muito obrigado por tudo, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Amém. Querido Pai, agradecemos a Ti o amor do Senhor para com cada um dos que estamos aqui. Obrigada. E também para com todos os homens. Tendo enviado o Teu Filho, tendo chegado Ele a nós, tendo chegado a Tua palavra a nós. O Senhor tem estado conquistando nossos corações e nós desejamos, Senhor, Te amar como o Senhor merece. Sabemos que nunca poderemos por nós mesmos, mas também cremos que o Teu Filho satisfaz o Teu coração. O Senhor nos deu o Teu Filho e nós desejamos permanecer na fé e na graça do Teu Filho, para ser recebidos por Ti o Teu Filho. Te amamos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa confiança está no próprio Senhor. Encomendamos a Ti nosso ser e esta noite, para que o Senhor possa nos falar, como dizia nosso irmão Taquinho, Senhor. Estar mais perto de Ti, que nosso coração se volte mais para Ti, que vivamos contigo, que algo o Senhor possa conseguir. O Senhor é todo-poderoso e confiamos no próprio Senhor. Abençoa-nos com a Tua palavra e o Teu Espírito e concede-nos ir detrás de Ti, segundo o Espírito, Senhor. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, estaremos ainda dando continuidade aos assuntos que o Senhor tem estado colocando em nossos corações. Às vezes pensamos que seria suficiente uma reunião para dizer certas coisas, e o Espírito vai nos demonstrando que Ele tem sempre mais coisas no tinteiro e tem mais coisas que chamar a atenção do nosso coração. Assim que não podemos ainda passar adiante muito rápido, senão vamos ter que voltar de novo
a Atos, de novo capítulo 20, onde temos estado abrindo estas 2 noites passadas, e agora também faremos a mesma coisa, para ir percebendo um outro aspecto complementário do que estamos falando. Livro de Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo pelos Apóstolos, capítulo 20. Estávamos naquela expressão do verso 27. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Inicialmente começamos a ler as frases, os versos que nos iam conduzindo desde o início do Evangelho a esta expressão. E vimos aqueles conceitos chaves do sangue de Cristo, do Espírito de Cristo, do Senhor mesmo sendo nossa porção, sendo nosso escudo e sendo nosso galardão. E também, nessa expressão, tudo o desígnio de Deus, estivemos vendo a necessidade da piedade para com Deus, para que Deus possa nos abrir a sua palavra, para que Deus possa nos comunicar seus segredos como amigos. Amém? Mas temos que continuar perscrutando um pouquinho mais esta expressão, todo o desígnio de Deus, todo o volê, que é a palavra tudo o querer, a vontade, o conselho de Deus. Agora vamos nos deter nesse aspecto de integralidade daquilo que o Senhor quer passar para nós. O desejo do Senhor, como falávamos ontem, não é somente passar as coisas iniciais, ainda que temos que passar por elas. Vocês lembram, por exemplo, no livro dos Hebreus, agora vamos fazer o relacionamento inicialmente com a Epístola aos Hebreus. Vamos ver ali uma expressão no capítulo 5 e 6. Terminando o capítulo 5, começando o capítulo 6 desta preciosa epístola, acho que é de Lucas, mas não é o tema hoje, mas é do Espírito Santo. Hebreus capítulo 6. Diz desde o verso 5, 11, antes de chegar ao 6. A este ou a esse respeito se refere ao autor da salvação, à salvação eterna, a Jesus, ao sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, coisas que vinha mencionando antes de chegar a este verso, 11 do 5 de Hebreus. A esse respeito temos, ou seja, o autor da epístola, que é possivelmente Lucas, junto com Paulo e aquela equipe de obreiros de Deus, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. É um reconhecimento do vaso que vem da parte do Espírito. Deus quer abrir seu coração e tudo que Ele tem que falar não sempre é fácil. Há muitas coisas que dizer que não são fáceis de explicar. Porquanto, e o que dificulta é a nossa meninice, diz, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, escrevia a seus destinatários naquela época o autor da epístola pelo Espírito, mas pode ser aplicado em qualquer momento a qualquer de nós. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo
quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. E aí começamos a ver nos oráculos de Deus, no desígnio de Deus, no conselho de Deus, dois níveis: um nível introdutório, um nível fundamental, preliminar, e um nível de avanço. Também vocês lembram quando Paulo, escrevendo a que nós chamamos de primeira aos Coríntios, ainda que ele tinha escrito outra anterior, mas como não ficou na Bíblia, então está bem chamar a esta que chamamos primeira de primeiro. E aí no capítulo 3, ele disse que ele colocou o fundamento, mas que acima desse fundamento edificamos nós, acima dele. Então, o edifício de Deus tem um fundamento, um nível fundamental, e acima dele uma sobreedificação. Esse nível fundamental que tem a ver com aquilo que nos traz salvação. Salvação é algo que Deus nos dá em Cristo Jesus. Logo que somos salvos, perdoados, regenerados e estamos na fé, agora nós, em união com Cristo, edificamos com Ele. O fundamento é aquilo que Ele faz por nós, e a sobreedificação é aquilo que nós fazemos com Ele e nele. Dois níveis. E aqui esses dois níveis também aparecem, como estamos lendo aqui em Hebreus, quando disse, de novo no verso 12, os princípios elementares dos oráculos de Deus. E aí ele fala de leite. Os princípios elementares dos oráculos de Deus são o leite, que todos os meninos precisam de leite. Mas depois fala, e não de alimento sólido. Ou seja, eles já deveriam estar comendo alimento sólido, diz o autor aos Hebreus, mas ainda precisavam de leite. Não era porque ele quisera menospreciar eles, era um discernimento. Graças a Deus, Lucas ou qualquer outro que tivesse sido o autor da Epístola aos Hebreus, de todas maneiras, o Espírito Santo não teve problema em falar estas coisas, mostrar estas necessidades dos princípios elementares e também do alimento sólido, leite e alimento sólido. Ora, tudo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E aqui já é introduzida uma expressão que corresponde ao nível de alimento sólido. Se estamos nos alimentando de leite, que poderíamos dizer a introdução ao aspecto da graça no Evangelho, o Evangelho da graça, ele está falando que também tem algo mais para sobreedificação, um alimento sólido, e já não fala a palavra da graça, que também está essa expressão em outros lugares da Bíblia, a palavra da graça. Mas aqui agora fala outro aspecto, a palavra da justiça. A palavra da graça tem que ver com leite e os princípios elementares do Evangelho. Mas a palavra da justiça tem a ver com o Evangelho do Reino, o aspecto da sobreedificação de nossa parte em união com Cristo, para Deus. Então agora ele disse, porque, ou seja, aquele que se alimenta só de leite é criança,
mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, ou seja, a fé tornando-se virtude, como fala Pedro, acrescentando a nossa fé virtude, a fé se torna virtude. A fé, primeiramente, é para receber o Senhor, mas quando você crê nele, essa fé não é uma fé passiva, é uma fé ativa, e sabendo que o Senhor é, sabendo que o Senhor fez, sabendo que Ele nos deu e o que Ele nos fez, então na fé, nele, no fundamento, nós consideramos mortos ao pecado, como diz Romanos 6, e vivos para Deus em Cristo, e nos apresentamos a Deus como vivos dentre os mortos, e apresentamos a Deus nossos membros como instrumentos de justiça. Então essa palavra de justiça tem que ver com esse fruto maduro que produz o Evangelho nos irmãos que vão deixando de ser crianças espirituais e vão virando aos poucos adultos em Cristo. Vocês têm ouvido falar que existem essas duas palavras para filho. A palavra tekná, que se refere aos filhinhos, que são filhos, mas pequenos, e por isso Deus não pode confiar a eles a plenitude da sua herança, porque não estão capacitados a usar toda a herança do Pai. E outra palavra é huios, que se refere ao filho amadurecido, aquele filho maior de idade que aprendeu e que agora tem os mesmos interesses que seu pai e coopera com seu pai nos negócios do pai, e o pai pode passar ao filho esses negócios. O menino também é herdeiro desses negócios, mas ainda ele não pode administrar eles. O filho tekná, menino, mas o filho crescido, o filho já adulto, o filho que é amigo do pai, o pai quer encomendar seu próprio negócio a seu filho. O Senhor Jesus, já desde os 12 anos, que era como se fosse a inauguração da masculinidade, os meninos pequenos esperavam ter 12 anos para poder entrar na sinagoga e participar com o povo, lendo as Escrituras, e não ficando só como meninos lá fora, senão dentro da sinagoga, com a comunidade do povo de Deus. E o Senhor Jesus, já desde os 12 anos, ele estava se ocupando nos negócios do Pai. Amém? Então, aqui sigue falando, no capítulo 5 ainda, verso 14 ainda, o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, isso é o que estamos falando, de onde vem a prática, de se considerar mortos para o pecado em Cristo, e ao mesmo tempo pela fé se considerar vivos para Deus em Cristo, por causa do perdão e da regeneração e do presente de Deus em nós em Cristo. E agora nos apresentamos como vivos e como ressurretos, e nossos membros como instrumento de justiça. E por isso fala prática e palavra de justiça, alimento sólido. Então diz: aqueles que pela prática têm as suas faculdades, porque Deus deu faculdades naturais e também agora faculdades sobrenaturais. E é a prática, o exercício da fé ativa em Cristo que vai desenvolvendo nossas faculdades. Em Apocalipse, capítulo 20, diz que vão se sentar a reinar no milênio com Cristo 1000 anos, os que receberam faculdade de julgar. Então, note essa expressão. Não sei qual seja a tradução em vossa Bíblia,
em espanhol fala que se sentarão nos tronos os que receberam faculdade de julgar. Ou seja, que o Senhor, para o reino dele, tanto para a igreja, o período da igreja, que é uma primeira parte do reino dos céus, e depois para o milênio, que outra parte mais avançada do reino dos céus, o Senhor precisa filhos huiós, maduros, facultados, primeiro para servir na igreja e para servir a causa de Deus na terra. A causa de Deus na terra tem que avançar com filhos maduros. E também no milênio, as cidades vão ser entregues aos vencedores da igreja, os que receberam faculdade de julgar. Então temos que estar cientes de que estamos numa faculdade. Algum vai ser odontólogo, tem que estudar. Fala, como fala a nossa tradução? Autoridade. Ser facultados, ser autorizados. Por exemplo, se uma pessoa não terminou o curso de medicina, não tem faculdade para exercer a medicina, não tem ainda autoridade suficiente para fazer uma operação. E assim, Deus quer, como primeiro falamos ontem, abrir aos poucos mais seu coração, ir conquistando mais companheiros, mais amigos, para poder ir facultando ou dando autoridade. A Bíblia fala que ele a cada um deu autoridade. Ao porteiro mandou que velasse, e cada um tem que ser autorizado pela faculdade. É dizer, na medida que vai sendo capacitado sobrenaturalmente, na medida que vai conhecendo o Senhor, que vai sendo de um mesmo espírito, e sentir, e pensar, e falar e agir com o Senhor. Deus quer ir nos fazendo filhos cada vez mais semelhantes ao primogênito. O Filho de Deus era unigênito, mas Deus quis que o unigênito fosse primogênito entre muitos irmãos. E uma coisa que está no coração de Deus, e que nós temos que lembrar sempre, diz que Deus quer ter família. Ontem tínhamos visto quando chegou Deus a um monte lá no Sinaí, trovoando, mas esse era só um símbolo para nos dizer. Ele poderia trovoar muito mais, mas morreríamos todos. Ele só vai chegando na medida que vamos podendo receber. Mas olha, vamos continuar. Deus não queria ficar acima do monte trovejando, não. Ele queria que o povo estivesse preparado e preparasse para ele um santuário lá embaixo, no meio nosso, no meio da nossa cotidianidade. Preparássemos para o Deus da glória um santuário para que ele possasse entre nós, como diz aquele Salmo 132. Uma parte desse salmo diz que Deus escolheu a Sião, e disse Deus: este é para sempre o lugar do meu repouso. Quem pensaria que o Deus da glória, que está acima de todos os céus, acima de todos os serafins, querubins, anciãos, as criaturas mais gloriosas que ele criou naquela dimensão, ele deseja morar no meio do coração de um povo remido da terra, desse pontinho de pó que é a terra no universo imenso. E ele escolheu morar em corações humildes. Ele mandou em figura a Salomão por Davi, porque aquele templo que fez Salomão, ele fez conforme o plano que recebeu de seu pai Davi. E Davi recebia esses planos de Deus, assim está escrito em Crônicas.
Depois Herodes quis fazer uma coisa grande para se engrandecer ele mesmo, é o mais provável. Mas Davi fez as coisas conforme o plano recebido de Deus. E assim Salomão recebeu esse plano de Deus. E entre as muitas coisas que Deus começou a revelar daquele templo que ele queria fazer, porque quando Davi manifestou o desejo de fazer para Deus uma casa, o Deus da glória, Deus falou: Davi, você derramou muito sangue, você não vai fazer casa, mas teu filho que nascerá de ti, ele sim edificará casa, e eu serei a ele pai, e ele me será filho. Então, através do filho de Davi, Deus quer ter casa. A mesma coisa falou para Moisés: Moisés, fala para o povo que me façam um santuário, não aqui acima do monte, não, lá embaixo, no meio de vocês, e eu vou morar no meio de vocês, e vocês vão ser meus filhos e filhas. Deus é um Deus que quer ter família, e tem família, e ele já tem um filho unigênito, que é agora o primogênito entre muitos irmãos. Deus quer ter muitos filhos e filhas, e quer que nós, seus filhos e filhas, façamos juntos para Ele muitas coisas. Me farás um santuário, e habitarei entre vós, e me sereis filhos e filhas. Me fará uma arca com estas medidas e características. Fará para mim uma mesa para os pais da proposição, fará para mim um candeeiro, fará para mim um altar de ouro. E assim Deus foi falando detalhes, o que Ele queria que sua família fizesse para Ele. E aquelas coisas eram só figuras, mas o tempo das realidades, das coisas que Deus quer, é agora no Novo Testamento. Deus é Espírito. Então diz: que casa vamos edificar para Deus material? Se Ele é Espírito, é necessário que os verdadeiros adoradores adoremos a Deus em Espírito. Deus tem um desejo no coração. Tem coisas que Deus não revela. A Bíblia fala, por exemplo, em Deuteronômio 29, que tem coisas que Deus guarda para si, que não são reveladas, que são secretas do coração de Deus, só pertencem a Deus. E não vamos entrar nesses detalhes. Mas também Ele fala que tem outras coisas que Ele se revela, e as que Ele revela são para nós e para nossos filhos. Entre essas coisas que Ele revela, Jesus mencionou uma: Deus busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Deus é Espírito, e os verdadeiros adoradores é necessário que lhe adorem em espírito. Veio para nos ensinar o serviço a Deus em espírito. Ele então começou a dizer que ele queria um santuário entre nós, e ele empezou a explicar que aquele santuário tinha um lugar santíssimo, um lugar santo, um átrio, mas que ele ia a se comunicar conosco e se manifestar a nós no Santíssimo, lá acima do propiciatório, lá debaixo da sarça dos querubins. Ali ele se comunicaria conosco. E ele já começou a falar já em figuras. Deus não quer ficar lá no céu, nem tampouco acima do Sinaí. Ele quer estar no meio da sua casa. Mas aquela casa não era aquele tabernáculo, não era aquele templo. Essa era a figura. O verdadeiro tabernáculo, o verdadeiro templo somos nós.
O verdadeiro filho de Davi não era Salomão, senão o Senhor Jesus. Salomão edificando o templo é uma figura do Senhor Jesus edificando a sua igreja, que é casa espiritual. Então Deus está passando para nós seu coração, nos está abrindo o coração e está pedindo que nós façamos para Ele. E no princípio Ele fala que façamos alguns móveis e façamos alguns ritos e coloquemos esses móveis em certas posições no santuário, e alguns móveis depois são multiplicados em muitos. A arca no templo é uma igual que no tabernáculo, nosso candeeiro é no tabernáculo 10 no templo. Ou seja, Deus quer a multiplicação dos tabernáculos, dos candeiros. A mesa era uma mesa no santuário, mas se multiplica nas mesas no tabernáculo, no templo. Então tudo aquilo são figuras, mas com essas figuras Deus estava falando coisas espirituais. E aqui o autor dos Hebreus, que menciona algumas dicas de figuras, diz que temos muita coisa que dizer e não é tão fácil de explicar, porque as pessoas ainda são meninos que estão tomando leite e precisam de alimento sólido, e começam a relacionar esse alimento sólido com palavra de justiça. Deus fazendo seus filhinhos adultos e família real sacerdócio, a família mais alta do universo. É o que Deus está fazendo com seus filhos. Começa com os filhos mais pequenos, começa pelo perdão dos pecados, chamando-nos ao arrependimento e à fé, nos regenerando, mas depois vai nos santificando, depois vai trabalhando no lugar santíssimo, no lugar santo, no átrio, de maneira individual, de maneira coletiva. Ele vai conseguindo, passando do indivíduo à casa, e da casa à cidade, e da cidade à plenitude do reino. Deus está fazendo um trabalho muito rico e muito claro e precisa de filhos maduros. O fim já está aqui na volta da esquina. E depois desta tribulação breve, que será só 3 anos e meio, a grande, vem um milênio. E ele já precisa de pessoas que estejam prontas para reinar sobre 5 cidades ou 10 cidades no milênio. Ou seja, pessoas facultadas, autorizadas. Então aqui, quando estamos lendo isso, diz: tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, a facultação tem a ver muito com discernimento. Deus quer acrescentar nosso discernimento para não julgar segundo as aparências, que é o que mais comum acontece quando estamos na carne. Julgamos segundo as aparências. Nosso Senhor quer que já não conheçamos a Cristo segundo a carne, não que Ele não tenha vindo segundo a carne, senão segundo as faculdades carnais nossas, que não seja isso o único que usamos para conhecer a Cristo, senão que conheçamos a Cristo segundo o Espírito, assim como de Cristo se diz na profecia lá em Isaías 32 e em outros lugares que se profetiza de Cristo, que Ele não julgaria segundo a vista dos seus olhos, que é o que acontece conosco. Nós cremos muito em nossa própria prudência e pecamos, como escreve Paulo, por nosso próprio juízo.
não cremos no Senhor, não consultamos o Senhor, consultamos as nossas próprias faculdades naturais. Nas de Jesus, do Cristo, na profecia se diz que Ele, e portanto nós que vamos sendo filhos à imagem dEle, não podemos julgar mais segundo nossa condição natural, independente de Deus, que o diabo sempre quis fazer do homem, separar o homem de Deus, porque quando o homem está separado de Deus, o diabo pode roubar o homem para se fazer ele Deus. Mas Deus quer que nós conheçamos independência dele. Não conhecer segundo a carne, senão segundo o Espírito. Então sigue dizendo aquela profecia acerca do Cristo: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem arguirá segundo ouçam seus ouvidos. Nós ouvimos como se fala, mexerico, algum mexerico, alguma coisa, e nós já fazemos a imagem, já aceitamos, já julgamos. Mas Deus não é assim, graças a Deus que Ele não é assim, que Cristo não é assim. Ele não julga segundo a vista dos seus olhos, assim está escrito de Cristo. Ele disse: meu juízo é justo, porque eu não sou sozinho, senão meu Pai e eu. Por isso o juízo dele é justo. Não julgo segundo eu vejo, nem o que ouvem meus ouvidos dos homens, senão segundo ouço do Pai. Ele era alguém que dependia em todo do Pai para julgar. E por isso o pai podia confiar o juízo ao filho. E agora disse o filho: agora meu pai a ninguém julga, senão que todo o juízo deu ao filho do homem. Porque o filho do homem aprendeu a não julgar por si mesmo, senão a consultar ao pai, a não confiar na sua própria prudência, senão a perguntar e esperar no pai, para fazer as coisas junto com o pai. Então o pai podia confiar mais coisas ao seu filho, aos poucos, na medida que seu filho ia aprendendo a ter comunhão e a ouvir ao pai, a não confiar mais em si mesmo. Por isso ele falava, ainda sendo filho, e se ele que nunca pecou, ele dizia: não pode fazer o filho nada, senão aquilo que vem fazer ao pai. Essa é a classe de filhos que ele está precisando nestes tempos e em breve para o milênio. Então diz a Escritura assim: o pai, Jesus falando, o pai ama o filho e lhe mostra as coisas que ele faz. Estamos continuando o capítulo de ontem. Para que o pai lhe mostra ao filho? Porque o ama. Porque o pai ama, mostra. Aquele que ama abre o coração. Essa será a parte de ontem. Agora vamos continuar. O pai ama o filho e lhe mostra o que o pai faz, para que o filho o faça igualmente. Ou seja, que o pai, como desde antes da fundação do mundo, não quis fazer nada sem seu filho, nem sequer planejar. A Bíblia, a vossa tradução, que nesse caso é muito melhor que outra que tenho aqui em espanhol, em português aparece o filho lá em Provérbios 8 como o arquiteto de Deus. Diz: eu era o seu arquiteto. Então aparece já o filho na planeação com o pai. E logo aparece o filho na criação. Na criação. Às vezes temos pensado que o filho só aparece na encarnação. Não. O filho aparece antes da criação na Trindade. No princípio era
esse era eterno, era com Deus. E o Verbo era Deus. Este era no princípio com Deus. Nada do que foi feito sem Ele. Tudo que Deus fez com o Filho. O Filho estava na criação com o Pai. O Pai podia criar sozinho, mas essa não é a característica do Pai. O Pai é amor. E a prova de que o Pai é amor, Ele tem um Filho. E quer que esse Filho seja primogênito entre muitos outros filhos e filhas. E o Pai quer morar no meio da família real de filhos. Ele não quer fazer nada sozinho, ainda sendo Deus. Ele não quer fazer as coisas sozinho. O Pai quer fazer e fez e faz todo com o Filho. Deus tem um Filho unigênito que fez primogênito entre muitos irmãos e irmãs que somos a igreja. Então, tudo que Ele está fazendo, Deus não está fazendo sozinho. Está fazendo primeiro com seu Filho. E o Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. Isso é muito importante. Nada de Deus pode se fazer e avançar na terra se não é no mesmo Espírito do Pai e do Filho. O Pai e o Filho fazem juntos todas as coisas no mesmo Espírito. E o Espírito é chamado o Espírito do Pai e é chamado o Espírito do Filho. Assim você encontra a referência ao Espírito na Bíblia. Tem o Espírito de Jesus, de Jesus Cristo, Espírito Santo, outras menções do Espírito de sabedoria, de poder, de glória, de paz, etc, etc. Mas também fala Espírito de vosso Pai que mora em vós. Como fala Mateus, Jesus registrando Mateus no capítulo 10. Em Romanos 8, pelo Espírito, Paulo fala do Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus. O Espírito daquele que levantou dos mortos a Jesus é o Espírito do Pai. Mas também diz em Gálatas, Paulo, porquanto vós sois filhos, Deus colocou em vossos corações o Espírito do seu Filho. Ou seja, o Espírito é também do Filho. O Espírito é do Pai e do Filho. O Filho é o Filho do seu amor, como dizem Gálatas. O Filho amado. Portanto, o Pai é Deus, é amor, e é o amante no sentido santo do seu Filho. E o Filho é o amado do Pai, que corresponde esse amor ao Pai. Então o Pai é aquele que ama o Filho, e o Filho ama o Pai faz todo para o Filho faz todo para o Pai, e os dois estão no mesmo Espírito. Então, todo que é do Pai é do Filho, todo que é do Filho é do Pai. E se o Pai é o amante, e o Filho é o amado, que também é o amante do Pai amado, o Espírito compartilhado entre os dois é a plenitude divina do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que procede desse amor comum do Pai e do Filho. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. O Pai não quer fazer nada sozinho, nem na planeação, nem na criação, nem na redenção. Na redenção, diz o Filho, não me deixou só meu Pai, aquele que me enviou, comigo está. Não pode fazer nada sozinho o Filho, senão que vem fazer o Pai. As palavras que o Pai me deu é aquilo que eu falo.
As obras que o Pai me deu para fazer é a que eu faço. Mas não sou eu sozinho, é meu Pai que mora em mim quem faz as obras. Mas o Pai não quer fazer as obras sozinho. O Pai ama o Filho e lhe mostra o que o Filho faz. Planificação eterna, criação, e agora a nova obra de Deus posterior à criação é redenção, realização dos seus planos em Cristo. Então, o Pai ama o Filho e lhe mostra o que o Filho faz, para que o Filho o faça. É o Pai fazendo, mas mostra o que ele está fazendo ao Filho. Para quê? Para que o Filho faça igualmente com o Pai, em união com o Pai, no nome do Pai. Não é o Pai sozinho, é o Pai junto com o Filho. Não é o Filho sozinho, é o Filho junto com o Pai, em nome do Pai. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que recebe o Filho, recebe o Pai. Aquele que honra o Filho, honra o Pai. Porque é o Pai e o Filho no mesmo Espírito. Essa é a Trindade. E essa Trindade é a base da família que Ele quer ter. Lhe fará santuário e estarei rodeado de filhos e de filhas. Vamos ler em Malaquias algo muito interessante. E vou me permitir ler a tradução em espanhol, porque em algumas partes as traduções em português estão melhor, e em outras partes as traduções em espanhol estão melhor. Não posso falar qual versão é melhor, porque alguns é melhor em uma área e outro melhor na outra área. Então vamos aproveitar as traduções para pegar o texto melhor. Isto eu averiguei também no hebraico para poder calibrar qual tradução está mais perto. Então, por favor, me acompanhe em Malaquias, capítulo 2, verso 14. Vou abrir aqui. E vou ler perguntando, comparando as duas traduções. Malaquias 2,14. Início lendo em português, Ferreira de Almeida, revista atualizada. E perguntais, por quê? Ele está falando que ele não gosta das lágrimas que nós provocamos, e por isso ele não vai aceitar nossa oferta. Ele não vai aceitar nossa oferta se nós não agimos corretamente. Isso que fala Pedro, por exemplo, diz que se o marido não trata bem a sua esposa, vai ter estorvo nas suas orações. Porque Deus não vai gostar desse trato que ele está dando para ela. E ele vai pensar que pode continuar impune e o Espírito não vai deixar ele. Não, você não está agindo como eu. Você não está agindo com cuidado. Você não está sendo leal, não está tratando bem a sua esposa. Eu não vou receber de ti com alegria. É o que fala no verso 13. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer de vossa mão. E perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Agora vou ler em espanhol, 2, 14 e 15. Mas direis, por quê? Por que Deus não aceita a nossa oração? Por que Pedro disse que nosso maltrato a nossa esposa faz que nossas orações não sejam respondidas? Então explica aqui e disse, porque Yahvé, vou ler em espanhol,
ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Agora escuta o que fala aqui em espanhol, verso 15, e compare a tradução. No verso 15 tem algo mais claro em espanhol que em português. Em português fala: ninguém com um resto de bom senso faria, mas que fez um patriarca? Buscava a descendência prometida por Deus. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Agora vou ler em espanhol. Não isso ou não fez ele fez do homem e da mulher havendo nele abundância de espírito, havendo Deus abundância de espírito, porque ele fez que o homem e a mulher, marido e esposa, sejam os dois sendo ele tão abundante, porque fez os dois dependentes, os dois para estar sempre juntos. Então o que fala aqui? Diz: por que porque Deus buscava, escuta o que Deus busca. Deus busca adoradores que lhe adoram em espírito. O que mais busca? Buscava uma descendência para Deus. Você compreendeu a versão em espanhol? Por que Deus do homem e da mulher Por que Deus inventou a família? Porque Ele mesmo está buscando uma descendência para Ele. E por isso Ele inventou a família. E por isso o diabo quer destruir a família, promocionar o homossexualismo, promocionar promiscuidade, promocionar toda classe de perversão, para destruir a família, porque assim destrui os filhos. Mas por que Deus quer que o homem seja fiel a sua esposa, seja leal ainda no íntimo de seu coração? Porque Ele está buscando uma descendência para Ele. Deus quer ter família. E Ele encomenda ao homem e à mulher, ao pai e à mãe, ser fiéis um ao outro, para que Deus possa ter família. Se você vê a tradução aqui em espanhol, fala mais claro que em português. Em outras coisas fala melhor em português. Mas neste ponto eu comparei no hebraico, a ver qual é a ideia mais clara, porque no português parece que o sacerdote que busca ter família. Mas aqui é Deus mesmo que busca família, e por isso Ele fez que o homem e a mulher sejam O homem deixará seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão somente uma carne. Para quê? Para crescer e se multiplicar. Para que aquilo que falou Deus, façamos o homem, não um homem, o gênero humano que encha toda a terra, a nossa imagem. Nossa imagem, Deus fala em plural. O Pai fala nossa imagem. O Pai se sente representado no Filho. O Filho não está fazendo nada diferente que o Pai. O Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. E isso é o ninho necessário para que Deus possa ter família na terra. E essa família é a igreja. E o modelo e a realização da igreja é a Trindade de Deus. Todos os mistérios, todas as riquezas de pleno entendimento da epignosis começam no coração da Trindade. A igreja tem que conhecer a Deus em espírito na sua Trindade. Conhecer esse relacionamento que tem o Pai com o Filho. Esse é o modelo. E é o Espírito que Ele nos dá. Jesus falou, como? Disse, como?
quem vai compreender? Quem nos vai ensinar esse como? Como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Só o Espírito, que é o Espírito do Pai e do Filho, nos pode ensinar o profundo de Deus. Ninguém fora nos vai ensinar. Só o próprio Espírito do Pai e do Filho nos pode ensinar o profundo de Deus em nosso coração. E aí nós vamos conhecer como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, que eles, essa é a igreja, sejam um em nós. Ou seja, da Trindade brota a igreja. Por isso Deus criou a família, que é a célula da igreja. E porque Ele quer, sendo Ele tão abundante, que fez tantas coisas, por que nós não nascemos como se fosse uma fruta? Poderíamos nascer as bananas, poderíamos nascer como uma melancia, cada um de nós seria como uma melancia, ou uma banana, ou um pêssego, mas não. Ele quis que nascêssemos de dois, e fiz dos dois, fiz um, e vem elemento do código genético do pai, elemento do código genético da mãe, e se mistura nos dois, e aquele menino hereda coisa de um, hereda do outro, porque se amam. E porque Deus pede aqui no verso 15 de Malaquias 2, não fiz ele um, tendo ele abundância de espírito. Por que um? Porque buscava uma descendência para Deus. Guardai-vos, pois, em vosso espírito. Ou seja, nós temos que guardar a lealdade à nossa esposa, aos homens, e as mulheres, ao seu marido, no coração, no espírito, no mais profundo. Disse: e não sejais desleais para com a mulher da vossa juventude, porque Javé, Deus de Israel, tem dito que ele aborrece o repúdio, e aquele que cubre de iniquidade sua veste. Disse Javé Sabaoth. Ele poderia falar Javé o pastor, mas fala Sabaoth, dos exércitos. Eles têm guerra contra o que é diferente a sua natureza de amor eterno, de lealdade, de solidariedade. Isso é a Trindade. E essa tem que ser a família, e isso tem que ser a igreja, a Trindade formada na família e na igreja. Isso que está no coração de Deus, isso que é alimento sólido. Então diz aqui: guardai-vos, pois, em vosso espírito, e não sejais desleais. Por que ele fez um? Porque buscava uma descendência para Deus. Deus busca adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Nós às vezes pensamos neste mundo que ser duro é a coisa importante, que neste mundo só os duros são os que vão prevalecer. Não. Isso ensinaram os romanos, os gregos, os persas, os babilônios, que para Deus são bestas. Nós chamamos de civilizações, mas Deus não chama de civilizações. Deus chama de bestas. O que Deus chama de civilização é a nação santa, é a igreja vivendo em Cristo, é amor incondicional, e querer o bem do outro sinceramente, e saindo cada vez mais de nós mesmos para viver para o outro, e o outro vive para você e você vive para o outro, e assim juntos aprende a família. E essa família já não vai ser somente a família Fernandes, essa família Gonçalo, essa família já Francisco, qualquer outra família. Não, a família de Deus. De Deus. Tem muitas famílias elites do mundo que estão fazendo desastres na terra e vão ser julgados por Deus. Deus destruirá os que destruem na terra. Mas isso que está acontecendo no mundo, mas há outra coisa mais importante que isso que está acontecendo no mundo, aqui mesmo nesta reunião. Deus está preparando sua família. Deus está preparando a noiva do seu filho.
no mesmo Espírito da Trindade. Isso que Deus está fazendo. Para isso que Ele quer nos conquistar. Se compreendemos como é a natureza de Deus, como Deus não faz nada sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho, mas não, Ele não quer fazer nada sem seu filho. O filho, o arquiteto dele. Juntos conversam o que vão fazer. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e Ele domine. Vamos dar ao homem coletivo, que vai encher toda a terra de família. Vamos a dar para Ele o reino, a delegação. O pai não vai fazer nada sem o filho, e o pai e o filho não vão fazer nada senão pelo Espírito com a igreja. O que a igreja aceite fazer como Espírito, essa é a obra de Deus. A obra de Deus, o que Ele consiga fazer no mesmo Espírito da Trindade, através de nós. Essa é a verdadeira obra de Deus. Essa é a edificação de Deus. Então aqui ele disse, por que Ele fez de várias pessoas diferentes? Estamos parafraseando. Havendo abundância de Espírito dentro. Porque Ele quer que nós façamos juntas as coisas. Você vai ser homem, você vai ser mulher. E juntos vão ter filhos. E esses filhos não vão ser para vocês, vão ser para mim. Eu sou que quero ter filhos e filhas. Deus busca uma descendência para Ele. E para isso Ele fez o homem. O gênero humano foi criado para isto. Mas os homens não aceitaram, somente a igreja recebeu. Então a igreja vai alcançar, vai lograr, vai conseguir, vai atingir o propósito de Deus de ter filhos e filhas semelhantes a Ele, a seu próprio Filho, que é semelhante ao Pai. Filhos e filhas no mesmo Espírito em que anda o Pai e o Filho. Isso que está no coração de Deus. Oxalá Ele consiga nossos corações para fazer santuário para Ele, que Ele possa repousar entre nós. O que Deus mais quer é estar rodeado de seus filhos, suas filhas, que tem o sentir do seu Pai, que são um com seu Pai, que estão nos negócios do seu Pai, compartilhando o mesmo Espírito. Ele nos deu seu Espírito, derramou seu amor em nossos corações. Nós não temos amor em nenhum lugar, nós somos reais, somente somos egoístas, mas o Espírito pode alumiar nosso egoísmo, nossa mesquindade, nos envergonhar. Pida perdão. Senhor, perdoa meu egoísmo, perdoa a minha inveja, perdoa a minha rivalidade, perdoa toda a minha vingança. Deus não é assim, eu não quero ser assim, Senhor, não quero ser como o diabo, eu quero ser como meu Pai, como o Filho é, que o Filho é como o Pai, está no mesmo Espírito, assim a igreja, a esposa está no mesmo Espírito do marido, que é Cristo, e assim as famílias vão entrando no mesmo Espírito de amor, de desinteresse, onde nosso egoísmo vai sendo exposto, nossa indisposição vai sendo exposta, onde vamos sendo descentrados de nós e nos centrando no outro. O Pai faz tudo para o Filho, não quer fazer nada sozinho, quer fazer tudo com o Filho. Às vezes conto para os irmãos, agora estamos viajando com minha esposa, mas às vezes é necessário ela ficar com os filhos. Encontro uma paisagem linda, nunca tinha chegado a esta praia, nunca tinha chegado a este jardim. O primeiro que penso, como gostaria que a minha estivesse aqui. Se ela desfruta do que eu estou desfrutando, eu vou desfrutar. Se ela gosta da praia, eu vou gostar mais. Se ela gosta daquelas montanhas, este suco de fruta não, nunca tinha provado este suco. Primeiro que quero que prove ela, e depois quero que meus filhos também provem e agradeçam a Deus
e desfrutemos juntos. Irmão, se você desfruta sozinho, você não desfruta nada, isso é egoísmo. Você desfruta quando o outro desfruta. Deus faz desfrutar você quando você faz desfrutar o outro. Mas quando você só quer desfrutar você mesmo não vai desfrutar. Irmão, vou contar para minha vergonha uma anedota que me aconteceu a mim. Não vá repetir, por favor, isso. Ao contrário, vou contar não para fazer, senão para não fazer. Amém? Não vou contar para minha glória, não. Vou contar para minha vergonha. Uma vez estava almoçando com meu filho Esteban. Eu estava sentado aqui neste canto da mesa e ele estava almoçando aqui neste outro canto da mesa. E ele tinha seu prato de comida muito bom e eu tinha meu prato. E no meu prato, também como no prato dele, no meu prato havia um pedaço de carne muito gostosa. E o Espírito, suavemente, assim como o vento que leva a barca, a vela, me colocou esse pedaço gostoso de carne e passa para o prato do seu filho. Essa foi a direção do Espírito. Coloca um pedaço da tua carne aí no prato do teu filho, para que ele saiba que você quer a ele e gosta que ele desfrute esse pedaço. Eu me demorei uns poucos segundos. O Gino egoísta falou, mas ele também tem carne boa no prato dele. Irmão, depois quando eu rei, disse, mas que estou pensando? Já quando fui decidir passar um pedaço da minha carne para o prato dele, irmão, você não vai crer, mas não estou mentindo, não estou inventando isso aconteceu de verdade. Sabe o que aconteceu? Enquanto eu demorei em obedecer àquela inspiração do Senhor, a minha carne desapareceu do meu prato. Consegui debaixo da mesa que foi a carne. Esfumou. Que vergonha me deu. Eu me demorei muito discutindo comigo, mas ele também está comendo carne. Mas não, o Senhor não é assim. Dá um pedaço para ele. Mas eu me demorei argumentando, e nessa demora, sem eu me dar conta, desapareceu do meu prato o meu pedaço de carne. Que vergonha, por isso eu falo, não repita isso. Deixe que o Espírito permita você ser carinhoso, ser amável, ser generoso. Não seja como eu me demorei e não encontrei o prato. Irmão, até hoje essa carne saiu desta dimensão. Impossível de explicar. Como não tinha cachorrinho, não tinha ninguém mais na mesa. E a carne não apareceu nem debaixo do prato, nem debaixo da mesa, em nenhum lugar. E meu filho pegou. Ele nem sabia o que estava acontecendo no meu coração. Mas foi uma lição de Deus. Foi uma lição de Deus para me envergonhar. Então, o Senhor quer nos sair de nosso egoísmo, de nossa egolatria, e amar como Ele ama. E Ele não faz nada sem o Filho. E o Filho não faz nada sem o Pai. E o Pai ama o Filho e lhe mostra o que Ele está fazendo. E o Filho faz o que o Pai agrada. Por isso me ama o Pai, porque eu faço sempre o que lhe agrada a Ele. Mas o que é o que lhe agrada ao Pai? Glorificar o Filho. Disse, eu não busco minha própria glória, mas meu Pai está buscando a minha glória. O Filho se assombrava. Ele não buscava a glória dele, buscava a glória do Pai, mas se dava conta que era o Pai que estava buscando a glória do Filho. Colocou o Filho acima de todos os anjos, acima de todos os homens, de todas as nações, de todo o universo. Tudo fez para o Filho, tudo. E o Filho todo devolve para o Pai. Aí em 1 Coríntios capítulo 15, aí diz isso. Aí diz assim, que quando todas as coisas sejam sometidas ao Filho, e é o Pai que faz isso. Filho, se assenta aqui na minha destra, até que eu ponha
todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. E o Pai está fazendo isso, sometendo todo inimigo, expondo todo inimigo que se levanta contra Cristo. Deixa que passe um pouquinho de tempo, vai ficar envergonhado mesmo, exposto, como aqueles principados que se rebelaram junto com Satanás. Dizem que foram expostos na cruz de Cristo à vergonha pública, porque eles se disfarçam de ser bons. O diabo pensava que Adão e Eva podiam crer, e Eva foi enganada, mas Adão não. Que falou? Oh, sabe Deus, que o dia que vocês comam dessa árvore vão ser como Deus, e quis se apresentar como o libertador do homem, desse Deus maluco. Mas Deus não é maluco, o maluco é o diabo. Deus mostrou à luz da Trindade a miséria desses principados e potestades. E assim o Espírito também mostra a nossa miséria para nos libertar, para que não sejamos mais egoístas, sino que sejamos perdoados e queramos amar e pidamos ajuda para amar e ajuda para perdoar e ajuda para viver para o outro e desejar o melhor para o outro sem buscar reconhecimento nenhum, sem buscar recompensa nenhuma, porque assim é Deus, e assim é Cristo, e assim é o Espírito Santo, e assim temos que ser seus filhos e filhas. Essa é civilização. O outro é bestialidade e barbárie. Civilização é amor, é transparência, é lealdade, é solidariedade, é generosidade. Isso é Deus. Ele é assim. Que não ama seu irmão, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Mas Deus quer abrir o coração e nos mostrar como é que Ele é. Mas nós como que não estamos dispostos, porque vamos ter que ceder alguma coisa que não queremos ceder, alguma indisposição, mesquindade nossa, e preferimos ficar nas trevas. E vamos ficar nas trevas só sofrendo. Sempre se vai sofrer. Na cruz se sofre, ou no inferno também. Mas é melhor sofrer na cruz para estar na glória, servindo, sendo úteis, pensando no bem dos outros, pensando no melhor para os outros, porque assim é nosso Pai, e assim é o seu Filho, e assim é o Espírito comum entre o Pai e o Filho, que é aquele que derrama seu amor em nossos corações de pedra, que Ele decidiu mudar e nos dar um novo coração, um presente. Nós não temos isto em nós mesmos, mas esse presente do Evangelho, essa é a promessa: vou tirar vosso coração de carne, de pedra, e vos vou dar coração de carne. Conhecendo a Deus. Uma vez, Tiago e João passaram por Samaria e não foram recebidos. E se lembraram de Elias. Quando Acabe enviou aquelas guardas para pesquisar onde que estava Elias, se encontraram nele. Você é aquele Elias. E chegaram irrespeitando a presença de Deus, e respeitando também Elias. E Elias falou: se eu sou servo de Deus, que desça fogo do céu vos consuma. Caiu fogo de Deus, consumiu. Deus respaldou que esse era seu servo. E a próxima vez veio outro grupo, no mesmo mau espírito. Você que é o servo de Deus? Se sou servo de Deus, que caia fogo do céu e vos consome. De novo, caiu fogo. Deus respaldando Elias. Até que o outro grupo aprendeu a ser reverente, temer a Deus. Elias, seja a nossa vida preciosa para ti. O rei Acabe está buscando, aprenderam a respeitar, aprenderam o temor de Deus, a reverência, que é a sabedoria. Então Elias não mandou que desça fogo do céu, desceu lá com eles e se apresentou diante de Acabe e manteve aquela dignidade. Quando Acabe, você é aquele que está perturbando Israel, não sou eu.
é você que está perturbando Israel. E vive Javé, em cuja presença estou, que não vai chover, senão pela minha palavra em todos estes dias. Deu as costas e se foi embora. E não choveu 3 anos e meio. Então, Tiago, João, se lembraram que os samaritanos não quiseram receber. Senhor, você quer que mandemos como Elias, que desça fogo do céu? O Senhor falou, não, eu não vim destruir o mundo, não. Vocês não sabem de que espírito sois. O Filho do Homem não veio a condenar o mundo, veio salvar o mundo. E ele falou disso com essa expressão. Vocês não sabem de que espírito sois. Irmão, essa expressão, de que espírito sois, é muito importante. Paulo falava de Timóteo, que Timóteo tinha seguido a mesma conduta, o mesmo propósito, a mesma doutrina de Paulo e o mesmo espírito. Timóteo andava no mesmo espírito de Paulo. E Paulo andava no mesmo espírito de Cristo. E Cristo andava no espírito do seu Pai. E é nesse espírito que a família de Deus tem que andar. E é nesse espírito, e só nesse espírito, que o reino de Deus pode se espalhar. Quando o Senhor quis mostrar para Josué, filho de Josadaque, e para Zorobabel, a visão para animar eles na reconstrução da casa e depois da cidade de Deus, no capítulo 3 de Zacarias, enviou uma visão para Josué. E no capítulo 4, enviou uma visão para Zorobabel. E o propósito era animar Zorobabel no meio daquela tristeza, daquele desânimo, daquele esgotamento, eles tratando de restaurar, o inimigo lutando contra, e só a metade do muro, e todos os problemas. Então veio o anjo e despertou, acordou Zacarias e mostrou uma visão para Zorobabel. Esta é a palavra de Deus para Zorobabel. Mostrou um candeeiro, e nesse candeeiro havia 7 tubos conectados com um depósito cheio de azeite como ouro, e aquele depósito fluía por aqueles tubos para as lâmpadas, e aquele candeeiro estava iluminando diante de Deus, graças àquele fluir do azeite como ouro que chegava nas lâmpadas, nos espíritos do povo de Deus. E perguntou o anjo para Zacarias: Zacarias, você não entende o que é isto? Primeiro perguntou: você viu? Você está vendo? Sim. Você que viu? Viu o candelabro e 7 tubos e um depósito. Mas você sabe o que é isto? Não, não sei o que é isto. Sabe o que é isto? Esta é a palavra de Deus para Zorobabel, aquele que vai reconstruir a casa, aquele a quem Deus dá o chumbo, a plomada para levantar a casa. E que é isto? Isto é a palavra de Deus para Zorobabel. E qual é essa palavra? É esta: não por força, não com exército, senão com meu espírito. Deus não vai conseguir seu reino senão com seu espírito. A ira do homem não faz a justiça de Deus. Se não estamos no mesmo espírito do Pai e do Filho, estamos perdendo tempo. Temos que nos colocar nas mãos do Senhor para que Ele possa trabalhar em nossas vidas e forjar seu espírito em nós, e nós andemos no mesmo espírito com o Pai e o Filho. O Pai mostra ao Filho o que o Pai está fazendo, com a intenção de que o Filho faça com ele. E o filho entende qual é a vontade do Pai, e imediatamente se faz um com o Pai.
Assim como aqueles valentes viram que Davi tinha sede daquela água, daquele poço, e foram no meio da guerra e trouxeram aquela água para Davi. E Davi nem se considerou digno ele de tomar aquela água, senão que deu toda essa água para Deus tomar. E derramou aquela água na presença de Deus. Eu não sou digno desta água, é meu Pai. E derramou essa água diante de Deus. Assim é quando nós compreendemos a vontade de Deus, irmão. Essa foi uma coisa instantânea. Disse um versículo em Cântico dos Cânticos. Só escute esse verso, está em Cântico. Não vou dizer o verso, você vai encontrar. Antes, vou passar para o português do verso na minha lembrança no espanhol. Antes de que eu o soubesse, minha alma me colocou entre os carros de Abinadab. Qual foi o meu problema com aquela anedota que contei da carne que desapareceu do meu prato? Eu me detive em mim mesmo a fazer considerações. Mas que fala em Cântico dos Cânticos? Antes de que a minha alma soubesse. Bem? O Espírito me colocou no meio dos carros de Abinadab. Quando você percebe a direção do Espírito, é imediato. Quando Deus quer que você saiba a vontade perfeita dele, você sabe no instante. Tem que se levantar em nome do Senhor e junto com o Pai fazer, porque não é você sozinho, nem o Pai sozinho. É o Pai com o Filho, com o Espírito, com você e com seus irmãos, que estamos juntos. Instantâneo, você persiga a vontade de Deus, você faz, obedece, porque o Senhor está dentro de você, Ele mora, e você sabe o que tem que fazer. Você tem que dar esse abraço a esse irmão, você tem que recolher esse papel no chão, ninguém tem que mandar por fora, é o Espírito que faz, não é por força. Deus não gosta nada por coerção, não é com exército, só vai ver. E com o meu Espírito, está no mesmo Espírito que Deus está, e nós canalizar ao Senhor, junto com Ele, assim como o Pai ama o Filho e lhe mostra, a parte de ontem, o Pai mostra aquele amigo, para que o amigo faça com ele. Acaso eu vou ocultar a Abraão, meu amigo, que vou fazer? Deus abre o que Ele quer que você faça. E você não tem força, Senhor, mas compreendo que o Senhor quer me dar força. Me perdoa toda indisposição. Eu quero estar disposto para fazer contigo. Vamos, no teu nome, rápido. Antes que minha alma saiba, antes que minha alma comece a fazer pergunta innecessária, o Espírito já falou, imediatamente obedecemos, fazemos o que Deus colocou em nosso coração, em nosso espírito, e assim vamos a ser a sua imagem e a sua semelhança. Assim vamos canalizar Ele em nós nele, agindo juntos no Espírito. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus nos conquista. Amém? Amém. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Aquele que não ama, diz aquele que aborrece, não conhece a Deus. Não vamos fazer ali com perguntas, ali com discussões que está nesse outro espírito. Não sabem o que é estar na presença de Deus. Na presença de Deus ficamos calados. E com isso termino. Os amigos de Jó, discutindo com Jó com seus amigos, Deus estava calado, não falava. Mas quando Deus falou, o primeiro em fechar a boca foi Jó. Fechou a boca. E depois Deus manda os amigos: vocês não falaram de mim o reto, como fala Jó. Pide a Jó que ore por vocês, para que eu não tenha que vos tratar afrentosamente. Deus não quer afrentar ninguém, mas se vocês não pedem perdão a Jó, vocês agiram injustamente com Jó, eu vou ter que corrigir vocês, vou ter que tratar vocês afrentosamente. E às vezes não sabemos porque sofrimos alguma afronta,
ou algo nos acontece e não sabemos por quê. Porque nós mesmos temos agido afrontosamente. E para compreender isso, somos pagos com a mesma moeda. Só quando alguém pisa nosso calo no pé e que entendemos como doeu aquele calo no outro quando eu pisei ele. Mas quando eu piso o calo do outro, mas você está chorando muito, deixa pisar o calo, não é nada. Não é nada, e outro pisando o calo, se é algo. Aí só assim aprendo, só assim aprendemos. Então, amados, que podamos, como diz Efésios, aprender a Cristo. Amém? Aprender a Cristo como o próprio Cristo aprendeu pelo que padeceu. A Bíblia diz que o próprio Cristo aprendeu pelo que ele padeceu. E se o próprio Cristo, que nunca pecou, aprendeu pelo padecimento, imagina quanto mais temos que aprender nós. Mas graças a Deus, temos de quem aprender. E aquele de quem aprendemos não nos deixou só. Não vos deixarei órfãos, direi outra vez a vós. E enviou o seu Espírito. E o Espírito já mora em nós. E temos que pôr atenção a Deus em nosso Espírito. E servir a Ele no Espírito. Porque não é com força, não é com espada, nem com exército, senão com o Espírito. Amém? Vamos parar aqui. Querido Pai, agradecemos a Ti que nos concediste este dia, esta noite, para ouvir alguma coisa de Ti. Senhor, que seja Teu próprio Espírito nos conquistando. Amém. Porque nós não podemos enganar a ninguém com o que nós somos. Só o próprio Espírito do Senhor pode se revelar nos nossos corações, nos pode atrair e conquistar. Conquista-nos, Senhor, para ser a Tua noiva. Amém. E para todos juntos ser a Tua família, aquilo que está no Teu coração. Não tem coisa mais preciosa que o Senhor deseja que ter filhos e filhas, a sua imagem trinitária, para reinar com Cristo, para delegar o reino e para fazer com seus filhos as demais coisas. No precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Obrigado.